Antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E falar para vocês que o dia hoje na política está pegando fogo. Ao começar por uma informação diretamente dos bastidores da Casa Branca, Trump acabou de assinar. E mais, já estão falando até mesmo em entregarem a cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Ainda temos o ministro do STF que acabou de tomar uma decisão que chocou o Brasil e com certeza também vai chocar vocês. E ainda uma derrota histórica envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Ele acabou de amargar mais uma derrota. Tudo isso e muito mais nesse vídeo, mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês descobrirem, gente, o que uma jornalista vai revelar sobre o ministro Alexandre de Moraes e o caso Felipe Martins, que pode realmente trazer até prisão. Bom, gente, eu não vou ficar dando muito resumo desse vídeo para ele não ficar muito longo, tá? Só por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com o vídeo que eu preparei para vocês. Bate-boca, confusão na CPMI do INSS. Está apoiando Bolsonaro. Agora, óbvio que um apocalipse pode cair sobre o Brasil, sim, e nós falamos isso aqui inúmeras vezes. Cuidado, não deixem de apoiar Bolsonaro. Cuidado, não deixem Bolsonaro nessa situação. E o que a gente falava aqui o tempo todo? Eu mencionei Novo, Tarcísio, mencionei outros nomes que o pessoal aqui arranca os cabelos quando a gente menciona, Nicolas, etc. O que eu falei? Ou vocês se preocupam com Bolsonaro ou tudo cai. Falamos ou não falamos isso aqui? Inúmeras vezes. Nós falamos isso aqui. Inúmeras vezes. Agora, óbvio, se o Maduro cai e a falta de apoio ao Bolsonaro fica nessa situação que está hoje, onde só o Polon foi numa manifestação em Brasília, onde os políticos se orgulham de dizer que não estão apoiando o Eduardo Bolsonaro, que dizem que os filhos atrapalham, que não estão 100% com o Eduardo Bolsonaro, enquanto o Eduardo Bolsonaro está tentando trazer a única solução, que nós já falamos aqui inúmeras vezes, que é a única solução. Todo mundo que está apresentando soluções para vocês no Brasil, soluções eleitoreiras, solução de candidatura de presidência, solução de senadores, tudo já caiu. O Gilmar Mendes já fez cair a estratégia de senadores. O mundo real e a carta do Carvajal prova que candidatura à presidência também é algo absolutamente inviável. Quem é que disse desde o início que a única solução viria de fora? E aí vocês comparem com quem disse para vocês, aqui nos Estados Unidos, que nenhuma solução viria de fora. Desculpa, mas quem falou isso? Eu não estou arrumando que zumba, gente. Quem foi que falou para vocês que a solução não viria de fora? Foi o Nicolas. Podem ficar bravos comigo, não vai adiantar. Eu não estou aqui em questões de juízo de valor, eu estou aqui em juízo de fato. O Nicolas falou ou não falou isso? E aí, se a solução de fora cai, o pessoal se desespera ou fica feliz? Então, não briguem comigo, briguem com os fatos. A única solução que nós temos hoje vem de fora. E vem de fora com um adendo. É extremamente necessário, que é redundante, né? Tudo que é necessário é extremamente necessário já por natureza, mas é extremamente necessário sair em defesa do Bolsonaro. Quem já defende Bolsonaro já está saindo em defesa do Bolsonaro. Então, a necessidade ela precisa virar uma realidade na cabeça do pessoal do Novo, do pessoal do MBL, na cabeça do Tarcísio, na cabeça do pessoal que está querendo virar candidato a presidente em 2026. Para eles, isso não é uma evidência. Para eles ainda não está claro que candidatura não vai solucionar. Para eles não está claro que aumentar o número de senadores vai solucionar. Porque se tivesse claro, eles não estariam brigando entre eles. Se tivesse claro na cabeça desse pessoal, eles estariam falando só uma coisa. Bolsonaro livre. E não estariam dentro de casa. Estariam obstruindo votação, sessões. O Congresso estaria parado. Gente, o Congresso não parou depois que o Gilmar Mendes virou e falou assim, vão todos vocês tomar no cu. O Hugo Mota cancelou até a sessão da Câmara em protesto, mas é protesto meio bobo, né? Então, eu tô de birra, então hoje não vai ter sessão na Câmara. Aí o Alcolumbre vai lá e faz um discurso inflamadinho, não dá nem para dizer inflamado, mas inflamadinho, nada demais. Mas ele está nas investigações, está também o filho do presidente. Nós sabemos
por documentos que o filho do presidente tem, juntamente com uma publicitária do partido, recebeu essa publicitária 8 milhões. A testemunha nos diz que o total repassado seria de aproximadamente 25 milhões, que foram feitas viagens para o exterior, empresas abertas no exterior para o início de um novo negócio. O dinheiro dos roubados aposentados já estava gerando empreendedorismo, como o próprio senhor Careca disse aqui. Ele montou, segundo a testemunha, várias empresas no exterior em paraísos fiscais para concorrer no Ministério da Saúde à venda de canabidiol. Seriam concorrências que seriam fraudadas e teria contratado o lobby do filho do presidente para esse tipo de ação. Nós não podemos dizer se isso se confirma em documentos. Por isso, eu coloquei o requerimento de convocação e vou submeter aos parlamentares e cada um votará de acordo com a sua consciência. Mas é urgente que a gente traga aqui a publicitária do PT, Daniela Fonteles, a irmã dela, que foi contratada nas empresas do Careca, a testemunha que nos informou e deu à Polícia Federal todos os detalhes depois de uma conversa comigo e com o relator em São Paulo. Ele foi ouvido, foi tomado a termo. E tragamos também o filho do presidente para que a gente possa entender que tipo de esquema era esse, até para absolvermos quem tiver que ser absolvido. Todos esses requerimentos foram blindados. E isso não é de interesse do país. Eu, como presidente, o que faço é a minha obrigação. Eu vou colocar o requerimento. E assim os parlamentares terão a chance de votar da maneira que decidirem. Mas eu espero que a gente consiga avançar nessa fase. Porque se a CPMI não avançar, vou deixar bem claro para vocês uma coisa. Nós podemos não conseguir pela CPMI os documentos, mas a Polícia Federal já tem todas as informações. A Polícia Federal já tem todas as listas. O Supremo Tribunal Federal, nos 14 inquéritos que eu tenho acesso, que eu tenho conseguido analisar, não vai se escapar da verdade. Então é melhor que aparecessem logo para poder dizer o que sabe e o que não sabe, para que não se fique numa especulação se é culpado ou não. Mas não vai adiantar fugir, porque as informações da testemunha são muito claras em relação a como o negócio iria enganar as licitações do Ministério da Saúde. Isso não conseguiram, porque veio as investigações da CPMI, veio uma operação de bloqueio dos bens, pedido nosso ao Supremo Tribunal Federal, e todo o dinheiro dos envolvidos foi bloqueado. Por isso é que o esquema não colocou. Mas nós queremos saber qual é a responsabilidade de cada um, e os requerimentos são o principal caminho para isso. O requerimento do Jorge Messias está mantido, do Romeu Zema, da Leila Pereira, todos esses serão votados individualmente? Todos serão colocados. Se houver consenso, eu ponho para votar em bloco. Se não houver consenso, nós vamos votar um por um de todos, do advogado-geral da União, dos banqueiros. Olha, transparência total. Eu aqui na comissão, a população vai saber. Só não terá informação se parlamentares votarem contra os interesses da comissão de investigação. Outra questão é a seguinte: o senhor Edson Claro, que é quem deu as informações sobre o envolvimento, possível envolvimento do filho do presidente Lula, esse senhor recusou um programa de proteção a testemunhas, o que foi oferecido a ele mudar de nome, mudar de endereço, uma nova colocação profissional, mas ele não quis. Ele decidiu permanecer com o nome dele. Tem uma filha que está sendo impedido de ver por conta, infelizmente, das repercussões, mas ele está disposto a colaborar em tudo com a CPMI. Mas teve blindagem e o relator falou algo que deixou eles em pânico, bate-boca, confusão, só porque citaram o nome de Lula. E olhem isso. É uma espécie de oligarca brasileiro turbinado por recurso público do BNDES, do lulismo, né? E ele é muito próximo, inclusive, do governo Lula. Então, o que parece que está sendo costurado aí é tentar oferecer a cabeça do Maduro. Maduro aceitaria renunciar, ir para Catar, ficar com 100 milhões de dólares lá curtindo a vida, sei lá. E, em troca disso, o Brasil oferece algumas outras coisas que o Trump está exigindo, como a questão das big techs e tudo mais, talvez terras raras. Em troca, o Donald Trump realmente viraria as costas para Bolsonaro e para a direita brasileira. Ele abandonaria essa luta em prol da libertação do Brasil, que ele vem batendo tanto na tecla, né, de caça às bruxas, perseguição, juristocracia, e entregaria o Brasil à turma que está no poder mesmo, inclusive derrubando sanções contra ministros do Supremo. Esse é o cenário que muita gente desenhou, que tem muitos boatos circulando, inclusive em Washington, né? Seria, desnecessário dizer, caótico para o Brasil, né? Seria uma grande traição, entre aspas, para os brasileiros patriotas, mas eu vejo da seguinte forma: o Trump fez o possível. Ele agiu com várias ameaças, com sanções, com tarifas, para ver se o Brasil entrava nessa luta por sua própria libertação. E a gente sempre tomou cuidado aqui de dizer que o Trump não ia ser um salvador da pátria, ele não tinha uma bala de prata, uma solução mágica. Ele estava dando um baita empurrão e caberia às elites do Brasil seguir adiante nessa luta. O que aconteceu, Paulo, é que as elites brasileiras viraram as costas para o Trump. Veja, uma grande liderança da direita bolsonarista, o próprio Silas Malafaia, chegou a criticar a presença de bandeira americana em protesto. Chegamos nesse ponto. Vários atacaram
o Eduardo Bolsonaro, que estava tentando fazer essa articulação com o presidente americano. Ora, a única conclusão a que chegou o presidente americano é que o Brasil não quer se livrar de Alexandre de Moraes, que para o Brasil está tudo muito bom e está tudo muito bem. Então, se virem, né? Ele vai priorizar, como sempre deixou claro, os interesses americanos. Lula, de forma pragmática e inteligente, preencheu esse vácuo, né, que a própria direita ficou atacando o Trump e o Eduardo Bolsonaro, com o Joesley Batista, negociando com alguém que ele chamava de nazista, e agora estão aí num bom relacionamento que, no fundo, é troca de interesses. Agora, resta saber, claro, ainda tem muitas dúvidas, se o Maduro aceita participar desse acordo, né? Porque para o Maduro não é trivial pensar numa renúncia. O que sobrou de esperança para o brasileiro hoje, vejam só que irônico, é o Maduro não arredar o pé da Venezuela e enfrentar os Estados Unidos, e a operação renúncia do Joesley e Wesley Batista em conluio com Lula não dá certo. Seria muito ruim. Começando por mais uma denúncia, mais uma suspeita de alguém ligado ao Lula, né? Nossa, que surpresa. Pois é. Vice-líder do governo no Senado, o senador Everton, do PDT do Maranhão, ele comprou uma fazenda em Matões do Norte, município do interior do Maranhão, e o valor, 15 milhões de reais, ele pagou nesta fazenda, que é mais do que o triplo declarado como patrimônio pelo senador em 2022, quando ele foi candidato ao governo do Maranhão. Não é uma fazenda qualquer, tem um igarapé, tem um casarão, 2 andares, tem Equivalente a 2 mil 2 mil campos campos de futebol, e ele já comprou, já fez uma pista de pouso. Oficialmente ele não tem avião, mas ele usa aviões de amigos, né? Inclusive de um lobista, de um representante do careca do INSS. Esse careca do INSS está em quase todas as pautas hoje. Então, esse senador Everton, de novo, vice-líder do governo no Senado, costuma usar avião de um representante do careca do INSS. Ele declarou em 2022, como eu disse, um patrimônio de 4 milhões e 200 mil reais. Eu acho engraçado que você olha essas declarações desses políticos, os caras têm sempre dinheiro vivo em casa. O senador Everton, na época, tinha 500 mil reais. Você tem também, né? Pô, Eu também mantenho um. É um dinheiro para troco, né? Para oferenda na missa, sabe? Dali pra... Eu tenho lá uns 600 mil dólares em dinheiro em casa. cara, Pô, nossa, bicho. brincadeira. Não, é um negócio impressionante. Quem é que... olha, nos Estados Unidos, eu até vou achar que, pô, é dólar, né? Mas em casa? Não, eu não faria. Eu não faria. Mas no Brasil é mais arriscado Claro, ainda óbvio. de ser roubado e porque se desvaloriza tremendamente. O cara tinha 500 mil. E aí, além da fazenda, isso é que é mais incrível, além da fazenda, ele comprou um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo. Pô, morei 5 anos em São Paulo, meus últimos 5 anos de Brasil foram em São Paulo. Conheço São Paulo razoavelmente bem, né? Morei no Jardim Paulistano, foi meu primeiro endereço em São Paulo, que é pertinho do Jardim Paulista. Jardim, gente, um imóvel de 250 metros quadrados, um apartamento. Aí, dependendo ali do estado de conservação, se tem vaga de garagem, quantas vagas tem, claro, do prédio e tal. Ele pagou 1 milhão e 200 mil reais, cara. 1 milhão e 200 mil reais, o que você compra em São Paulo? Que é o tal do estúdio, né? Que é um jeito chique de chamar kitnet. Mudaram o nome. Mais cabeça de porco, kitnet, é estúdio. O cara pagou 1 milhão e 200, declarou que pagou 1 milhão e 200 num apartamento que, teoricamente, preço de mercado, né? Pegando ali o metro quadrado, 17 mil, 18 mil reais o metro quadrado, até 40 mil, fica ali entre 4 milhões e 10 milhões de reais. Esse é o valor médio. Então, tanta coisa estranha. E aí o senador Everton, de novo, vice-líder do governo no Senado, disse que não vai dar explicação nenhuma agora, que não vai apresentar documento nenhum, tanto da compra da fazenda de 15 milhões, quanto do apartamento, que ele diz que pagou pelo apartamento 1 milhão e 200, um apartamento que com certeza vale muito mais do que isso. Ele não vai apresentar agora nenhum tipo de documento e que tudo estará no imposto de renda dele no ano que vem. Surpreso, Alan dos Santos, com mais um da turma do Lula envolvido em suspeita de falcatrua? Não estou surpreso. O PT só se mostra como um profissional do crime. PT e seu satélite, que no caso é PDT, né? Eu digo PT, eu chamo PT o Foro de São Paulo. Né? Assim. A esquerda brasileira, ela tem, na América Latina, ela tem pós-doc no crime organizado. Pós-doc em falcatrua. Pós-doc em como ferrar o povo brasileiro. Você que está desanimado, que fica triste, vendo essas notícias, olha, por favor, sinta-se o meu melhor amigo. Sinta-se o meu melhor amigo. Você que fica assim, bem desanimado quando você fica vendo essas notícias.
Porque o Brasil só se encontra nessa situação por causa das pessoas que olham isso e falam assim: "Ah, é assim mesmo? É assim mesmo? Não tem o que mudar? É assim mesmo". É aquela pessoa que fica indiferente ao que está acontecendo. Fizeram um meme, contra a Rede Globo ontem, e eu olhei aquilo e falei assim: "Gente, isso explica os índices altíssimos de audiência da timeline, isso explica o sucesso da grande Auriverde de Bauru, do nosso grande amigo Pitólio, isso explica o sucesso dos nossos irmãos amigos da Oeste, isso explica o sucesso da mídia independente, mas ao mesmo tempo tem que gerar em nós raiva, ira. Nós não podemos. E agora, olhem esta notícia que acabou de sair. Eu vou trazer de primeira mão para vocês. E logo depois, olhem o que vai dizer esta advogada e jornalista sobre o caso de Moraes. Atenção! Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei que limita os ministros do STF. E o Senado, hein? O Senado acordou? O Senado finalmente se levantou contra a decisão do Gilmar Mendes? Gilmar não contava, era com a reação que viria da Câmara, que já aprovou um projeto que limita o poder dos ministros e não contava com a reação forte do Senado. A CCJ da Câmara aprovou em caráter terminativo, ou seja, como sendo uma decisão da própria Câmara dos Deputados, um projeto de lei que limita as decisões individuais dos ministros do STF contra leis aprovadas no Congresso. Como essa aprovação foi em caráter terminativo, vai agora para o Senado. Esse projeto, sendo aprovado no Senado, vai direto para a sanção presidencial e vai entrar em vigor. Mas falar, criticar, eu também posso fazer. O que se espera do Senado, do presidente do Senado, não é que fale, mas é que faça, que haja. E nós sabemos que o Alcolumbre tem rabo preso no STF em uma série de investigações. Então a gente tem todas as razões para desconfiar. Então o Alcolumbre pode falar o que ele quiser, eu só vou acreditar quando ele agir. A pergunta que eu faço para você é: você acha que o Alcolumbre está reagindo para valer, que ele vai colocar o Supremo no quadrado dele, ou é tudo para inglês ver um grande teatro, hein? Me conta aí a sua opinião nos comentários. Obrigado. Antes de encerrar, preciso compartilhar algo pessoal com todos. Há alguns meses, eu recebi um diagnóstico de um tumor localizado na parte externa do estômago. 90 dias atrás, os médicos recomendaram que eu fosse imediatamente para uma cirurgia, mas pedi a Deus que me sustentasse até hoje, até esta última sessão do ano, para cumprir integralmente a missão que me foi confiada. E Deus me sustentou. A palavra diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. E foi assim que caminhei nesses 90 dias. A medicina mandou eu parar, o dever e o compromisso me disseram continue. E Deus me deu essa palavra, eu estou contigo. Por isso eu comunico ao Brasil que neste sábado está previsto uma cirurgia para o completo estabelecimento da minha saúde, retirando esse tumor que enfrentei em silêncio, com fé, com foco absoluto no trabalho dessa comissão. Eu entro em paz, entro fortalecido e digo ao país, se Deus permitir, eu voltarei. E voltarei ainda mais forte, senhores. Porque enquanto houver um único aposentado injustiçado neste país, eu estarei nessa luta. Hoje encerramos o último capítulo deste ano, mas não encerramos a luta. No início do próximo ano, nós voltaremos ainda com mais determinação. Essa CPMI não é minha, é nossa, é a verdade. E quando ela chega, a verdade é quem governa. Meu muito obrigado e que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado, senhores. Vocês são parceiros muito bons. Eu só tenho a agradecer a cada um de todos, inclusive à oposição, ao governo, aos líderes, a compreensão, né, e a nossa capacidade de articulação e de diálogo que tem feito com que o Brasil saiba o que aconteceu. Muito obrigado de coração. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião e as sessões deste ano. É impressionante como esse escândalo enorme do INSS vai se aproximando da família, né, do Lula. Já tem o irmão dele, o Frei Chico, agora o filho, e todos blindados, né? Só falta o Lula dizer que o irmão não é dele, o filho não é dele, é tudo de Bolsonaro. Eu quero ouvi-lo aí mais esse capítulo, né? A CPMI do INSS recebendo essa informação da Polícia Federal que investiga essa denúncia de uma testemunha que teria aí citado o nome do filho do Lula, o Lulinha, aí recebendo mesadas, né, do careca do INSS. Uma mesadinha de 300 mil por mês, né? Esse é o Ronaldinho do Lula, né? Esse é o filho que limpava esterco de elefante e vendeu uma empresa para a Oi por milhões e depois a Oi pôde se juntar à Telemar,
o que teve que mudar na Lei Geral de Telecomunicações o governo federal do Lula, né? Então, são muitas coincidências, né? Agora, é impressionante como esse escândalo enorme do INSS vai se aproximando da família, né, do Lula. Já tem o irmão dele, o Frei Chico, agora o filho, e todos blindados, né? Todos blindados, o PT fazendo um esforço homérico para que não sejam convocados para depor, até porque os trabalhos da CPMI, a condução do relator Alfredo Gaspar está sendo impecável, muito boa, né? Então, eles estão fazendo de tudo para que não sejam depoentes, né, porque as perguntas são muito embasadas e expõem, muitas vezes, ali o fio condutor desses esquemas todos, né? Esquemas, repito, bilionários envolvendo desvio de recursos de idosos que precisam desses recursos para comprar, muitas vezes, remédios, né? E vamos lembrar aqui, Paula, que no início, quando estourou o escândalo, o PT tentou jogar no colo do Bolsonaro e depois tentou barrar a CPMI, depois tentou controlar com relatoria e presidência a CPMI e agora tenta bloquear, blindar esses que estão sendo denunciados aí como supostos envolvidos em esquemas. Só falta o Lula dizer que o irmão não é dele, o filho não é dele, é tudo de Bolsonaro. É urgente. Ela tem a apuração de que o ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou a aliados que vai chancelar o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, como candidato à presidência em 2026. Jussara, boa tarde. Detalhes contigo. Bem-vinda. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe, todos que estão aqui conosco. Tainá, é exatamente isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está em prisão, está preso na superintendência da Polícia Federal e a gente sabe que ele está recebendo visitas bastante restritas. Inclusive, ele recebe o filho Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o filho Carlos e Jair Renan também. Foram as pessoas que ele tem recebido, além dos seus advogados. Numa dessas visitas, ele teria dito a Flávio Bolsonaro, seu filho mais velho, que quer indicá-lo como candidato à presidência em 2026. Essa é uma comparação minha com pessoas muito próximas da família Bolsonaro, mas também, é importante a gente dizer isso, muito próximas a Flávio Bolsonaro. E por que eu faço essa destaque, essa observação, Tainá e Uribe? Porque a gente está falando aqui não apenas da indicação de Bolsonaro sobre 2026. A gente, antes de falar de quem será o candidato de Bolsonaro em 2026, a gente está vendo, neste momento, uma disputa dentro da família Bolsonaro. É sobre isso, essa sinalização de Bolsonaro, porque quando ele sinaliza que Flávio Bolsonaro pode ser o candidato dele para 2026, imediatamente isso repercute muito negativamente em outras alas do bolsonarismo e, inclusive, dentro da família. Eu conversei também com aliados da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro que rechaçam essa indicação. Me dizem o seguinte: isso é mentira, não há um comunicado. Por quê? Neste momento, segundo eu pude apurar, não houve uma sinalização para a Michele Bolsonaro sobre essa escolha de Flávio Bolsonaro. E aí você me pergunta, tá, mas como é que checa essa informação? Realmente é muito difícil mesmo checar isso. Por quê? São conversas hoje em dia, como que a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal. São visitas feitas individualmente. Quando vão Carlos e Flávio, eles não vão juntos. Se cada um conversa a sós com o pai. Então, essa informação acaba saindo de uma visita de Flávio Bolsonaro, de que Bolsonaro teria indicado que ele seria o melhor nome para representá-lo nas urnas em 2026 e, portanto, para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve, sim, claro, concorrer à reeleição. Esse é o panorama hoje na direita em relação a isso. Mas, como eu disse, e aí a gente precisa ter muito cuidado com essa informação, porque a gente sabe que ela repercute muito em vários segmentos. Repercute no Centrão, que quer ver um outro nome que não seja exatamente da família Bolsonaro, na cabeça de chapa presidencial da direita, repercute no mercado, repercute dentro da família, como eu estava dizendo, entre aliados antigos de Bolsonaro e também dentro do PL. Vocês acham que em troca de quê? Será que Marcos Rubio vai impor para Lula para tirar as tarifas e ajudar o Brasil? Porque realmente o que está acontecendo no Brasil em relação à economia é gravíssimo, ainda mais que essas sanções pioraram. Será que o que ele vai pedir é a cabeça do ministro Alexandre de Moraes? É colocar o PCC e o CV como grupos terroristas e acabar de vez desmoronando o sistema? Aguardamos para ver. E agora, como eles falam que o STF não se intromete em nada, vejam essa notícia. CGU aponta omissão de vínculo de irmão de Lula com Sindinap.
o sindicato ocultou a presença de Frei Chique em sua diretoria, o que dificultou a fiscalização em meio à investigação da PF sobre repasses do INSS. Um documento recente da Corregedoria Geral da União, a CGU, a CPMI do INSS, apontou que o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Sindinap não revelou a participação de José Ferreira da Silva, o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico, em sua diretoria. José Ferreira da Silva, vice-presidente da Sindinap, alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de irregularidades nos repasses de benefícios a aposentados e pensionistas, a CGU afirma que a entidade declarou de forma falsa a inexistência de parentes de autoridades públicas entre seus dirigentes. E é lógico que o amigo de Lula ia dar o seu jeitinho. E olhem essa notícia. E para não chegar no irmão de Lula, Flávio Dino dá despacho blindado à chefe de sindicato do irmão de Lula. Decisão do ministro permite a Milton Cavallo permanecer em silêncio durante o depoimento na CPMI do INSS. Já era de se esperar, né, gente? O ministro do STF, Flávio Dino, concedeu habeas corpus, permitido ao presidente do Sindinap, Milton Cavallo, a permanecer em silêncio durante seu depoimento na CPMI nesta quinta-feira, dia 9. Eles estão morrendo de medo de chegar no irmão de Lula, porque daí muito peixe grande com certeza vai cair. E é muita crueldade, gente, pegar dinheiro de idosos. A gente sabe como que é, eles contam dinheirinho para comprar remédio, faz sim, faz muita falta para eles, é muita crueldade. É a mesma coisa, gente, de você roubar doce da boca de criança. É isso que eles estão fazendo. Mas eles não estão nem aí, nem um pouco preocupados com o povo. O que eles estão pensando é nas eleições de 2026. E agora, olhem esta notícia. Alexandre de Moraes acaba de ter uma derrota histórica, mais uma. Meta contesta a ordem de Moraes e não entrega dados de contas que teriam ameaçado Dino. A empresa afirma que perfis estão fora do Brasil e pede que Moraes considere a decisão. Será que Moraes vai avançar nisso e realmente vai violar mais um direito de uma empresa americana? Bom, ao que tudo parece sim, né? É um de coluio com o outro, um ajudando o outro. Olha, tudo para favorecer Flávio Dino. A empresa de tecnologia Meta informou ao STF que não pode fornecer diretamente os dados cadastrais de 3 contas que supostamente publicaram ameaças contra o ministro Flávio Dino. Em petição enviada nesta quarta-feira, dia 8, a companhia pediu revisão da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Meta, os perfis estão fora da jurisdição brasileira. Usuários localizados nos Estados Unidos, em Portugal e na Argentina administram as contas. As Big Techs entendem que, nesses casos, a obtenção de dados só pode ocorrer por meio de mecanismo de cooperação internacional. Será que ele vai violar mais esse direito? Bom, eu não duvido. E vocês? Deixa aqui nos comentários. E agora, olhem essa notícia. A Argentina condena brasileiro por tentar matar Cristina Kirchner a 14 anos de prisão. O brasileiro Fernando Sabag Montiel recebeu sentença de 10 anos de prisão nesta quarta-feira, dia 8, na Argentina, por tentar matar a ex-presidente Cristina Kirchner. Em setembro de 2022, a justiça também condenou Brenda Uliarte, companheira de Montiel, a 8 anos de detenção pelo mesmo crime. O total da pena de Montiel chega a 14 anos, pois a justiça unificou essa condenação com outra de 4 anos relacionados à posse e distribuição de conteúdos que promovia abuso de menores. Uliarte decidiu não se manifestar durante a audiência, que aconteceu a leitura da sentença. Sempre atentados na política, né? Seja com a esquerda, seja com a direita. Lógico que mais com a direita, mas sempre tem, né, gente? Se a gente perceber, está ficando realmente bem perigoso. E agora, olhem isso, o Trump acaba de assinar. Mas antes, olhem o que disse Ana Paula Henkel. O acordo de paz acaba de ser assinado. Donald Trump conseguiu o acordo de paz. Até que enfim. Pessoal, breaking news grande, daquelas positivas que o mundo esperava, que todos nós no Ocidente esperávamos, e que as pessoas de bem esperavam. Donald Trump acaba de anunciar que a primeira fase do acordo de paz entre Israel e Hamas foi assinada. Ele acabou de postar nas suas redes sociais:
Tenho muito orgulho em anunciar que Israel e o Hamas assinaram a primeira fase do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte e duradoura. Todas as partes serão tratadas com justiça. Este é um grande dia para o mundo árabe e muçulmano, Israel, todas as nações vizinhas e os Estados Unidos da América, e agradecemos aos mediadores do Catar, Egito e Turquia, que trabalharam conosco para que este evento histórico e sem precedentes acontecesse. Abençoados os pacificadores, assinado Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Um grande dia, um grande dia. Esperamos que essa primeira fase se concretize numa segunda fase, numa terceira fase, e que o povo de Israel continue tendo o direito de se defender e que esse acordo de paz traga paz também para os palestinos, muitos que são usados como escudos humanos pelo grupo Hamas. Agora, quem sabe, a paz aponta no horizonte de todos eles. Grande dia, presidente Donald Trump, mostrando que ele sempre foi um presidente da paz e não da guerra, como todos os seus detratores adoravam dizer que ele seria, tanto no primeiro mandato como esse. Grande dia para o mundo. Grande dia para o mundo. E já estão falando até de dar Prêmio Nobel da Paz para o presidente Donald Trump. E isso deixou a esquerda furiosa. Já era de se esperar, né? E agora, olhem essa pesquisa que deixou Lula em pânico. Genial Quest, 56% são contra a reeleição de Lula em 2026. Pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro. Eu acredito que é muito mais, gente. É por isso que eles estão tão desesperados. Porque para eles, as eleições já começaram. Eles não estão nem aí para os idosos. No caso da CPMI e da INSS, que eles simplesmente estão blindando o Flávio Dino para ajudar de alguma maneira o governo. Porque, na verdade, eles estão preocupados com as eleições de 2026. Porque, na verdade, gente, as eleições de 2026 é extremamente importante para o Brasil. Porque o presidente da República vai colocar mais 4 ministros na cadeira do STF. E é aí que mora o perigo. É por isso que quem tem que estar na cadeira de presidente é o nosso amado presidente Bolsonaro. Eu sei que, olhando aos olhos humanos, a gente não consegue ver. Mas olhando pela fé, eu vejo Bolsonaro na cadeira de presidente, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. E pela fé, eu vejo Bolsonaro na cadeira de presidente, metade do Senado e metade da Câmara, mudando a história do nosso Brasil. Porque só com Bolsonaro presidente, gente, ou alguém como Michele Bolsonaro, é que pode mudar a história do nosso Brasil e trazer um país livre. Que o que está em jogo, gente, não é só as eleições de 2026, não. É o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. E eles precisam, sim, respirar em um país livre, onde a liberdade de expressão não é cerceada dia após dia, na canetada de ministros que não tiveram só voto eleito democraticamente por nós, o povo brasileiro. É por isso que eu quero continuar pedindo a cada um de vocês orações por Bolsonaro, pela sua família, pelos nossos representantes e principalmente pelo nosso Brasil. Porque é só através de Deus que vamos conseguir mudar essa história. Porque Deus é o médico dos médicos e o juiz dos juízes. E a última palavra vem dele. Também quero agradecer a cada um de vocês que estão pedindo o restabelecimento da minha saúde. Hoje eu fui lá no Mercadão aqui da minha cidade, em Taubaté, e comprei um misto de ervas que tem panaceia no meio, que inclusive foi um seguidor aqui do canal que me indicou, viu? Muito obrigada. Também quero que vocês deixem aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. E para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Só não esquece de compartilhar. E também Isaías 33, 22. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. E é Ele que vai nos salvar. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo encontro.